Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espíritas no Ar, no qual estamos estudando nesta nossa quarta semana o livro O Consolador de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É um livro que eu apresento ele todas as vezes que a gente começa, antes de começar o nosso estudo aqui, porque ele fala de definições interessantíssimas sobre a ciências fundamentais, né? A biologia, psicologia, sociologia, entra na parte da filosofia, da vida, do trabalho, da dor, da virtude, dos ensinamentos, enfim, é um livro que eu acho que vai ser muito interessante. A gente tá aqui na nossa quarta semana, na física parte 2, ou seja, a gente vai da questão 20 até a 26, mas eu já fui mais curiosa e eu já tô chegando na psicologia. Gente, já tem muito material já para ser gravado aqui pra gente postar na página. Eu tô muito ansiosa em continuar estudando esse livro, porque eu vou fazendo todas as minhas anotações. Ó, eu busco na internet, eu faço perguntas pro ChatGPT e ele me traz novas fontes e eu vou atrás dessas novas fontes. Então, tudo isso aqui vem do livro. Não é tudo que a gente vai estudar hoje. Hoje a gente vai estudar daqui até aqui, uma página e meia. Que eu acho que já é suficiente, né? Então, sem mais delongas, a pergunta de hoje, que eu já sei até qual que é o que é o éter no Espiritismo? Como poderemos compreender o éter? A primeira coisa que me veio à cabeça foi o éter químico, né? Não é o éter da química, do álcool, não é esse. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça não é o éter material. O éter, ele serve de ligação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, vamos ver o que eles respondem e a gente vai interpretar. Nos círculos científicos do planeta, muito se tem falado do éter, sem que possa alguém fornecer uma imagem perfeita da sua realidade nas convenções conhecidas. E, de fato, o homem não pode imaginá-lo dentro das percepções acanhadas da sua mente, ou seja, ainda não é evoluído o suficiente para entender o que é o éter. Por nossa vez, não poderemos proporcionar a vós, outros, uma noção mais avançada em vista da ausência de termos de analogia. Se, como desencarnados, começamos a examiná-lo na sua essência profunda, para os homens da Terra, o éter é quase uma abstração. De qualquer modo, porém, busquemos entendê-lo como fluido sagrado da vida que se encontra em todo o cosmo, fluido essencial do universo que em todas as direções é o veículo do pensamento divino, ou seja, por onde passa o fluido cósmico universal. Que vamos ver que eu anotei aqui. É o fluido cósmico universal, muito falado na Gênesis, no capítulo 14, os fluidos, item 2 a 18, que eu fui pesquisar. É a substância primitiva do universo, na qual tudo se origina, princípio do perispírito. Essa substância não é idêntica em todos os mundos, sofre modificações conforme o meio, a densidade e o grau de adiantamento do planeta. Muitas vezes, até os desencarnados do mundo invisível são incapazes de explicar esse fenômeno devido ao seu grau de adiantamento. A questão 28 do Livro dos Espíritos diz: há alguma coisa verdadeira no vácuo absoluto? Não, o espaço universal é preenchido pela matéria em estado etéreo, que é invisível e imponderável. Ou seja, no nada não existe, até no nada existe o éter. Então é isso, é o veículo do pensamento divino, é o fluido essencial do universo. Que susto, alguém jogou um vidro fora. Questão 21. Pode a física oferecer-nos elementos para apreciar o plano divino da evolução?
Também aí podereis observar a profunda beleza das leis universais. Ao sopro inteligente da vontade divina, condensa-se a matéria cósmica no organismo do universo. Surgem as grandes massas das nebulosas e em seguida a família dos mundos, regendo-se em seus movimentos pelas leis do equilíbrio dentro da atração no corpo infinito do cosmo. O ciclo da evolução apresenta aí um dos seus aspectos mais belos. Sob a diretriz divina, a matéria produz a força gera o movimento faz surgir o equilíbrio da atração e a atração se transforma em amor, identificando-se todos os planos da vida na mesma lei de unidade estabelecida no universo pela sabedoria divina. Então, como é esse processo divino de evolução? Como que a física pode nos ajudar a entender a evolução? Fui pesquisar aí o que são as massas de nebulosas, que tudo começou aí, ó. Ao sopro inteligente da vontade divina, condensa-se a matéria cósmica no organismo do universo. Surgem as grandes massas nas nebulosas. Massas de nebulosas são grandes aglomerações de matéria cósmica primitiva, ainda não condensada em astros, que participam do processo de formação dos mundos, da formação às estrelas, aos planetas, aos sistemas solares. Nebulosas são um fluido cósmico universal em processo de materialização. Então, vem aí o que os espíritos nos explicaram, o que Emmanuel nos explicou a respeito da evolução. A matéria produz a força, que a matéria vem do processo das nebulosas, ela produz uma força que gera um movimento, o movimento faz atração e a atração se transforma em amor, ou seja, é muito químico também, né? Entre as moléculas, entre todo o macro e o micro, é tudo muito energético. Então, assim se dá a lei de evolução. 22. A substância é igual em todos os mundos? Como compreender a revelação do espectroscópios? A gente respondeu até que não, né? A gente falou aqui anteriormente que não. Reconhecido o axioma é um princípio considerado básico e verdadeiro por si mesmo e que não precisa de prova. Exemplo filosófico: o ser é. Porque o ser, ele tá vivo, então ele é. O ser é. Não precisa de prova, é um axioma. Então, vamos ver a resposta. A substância é igual em todos os mundos? Como compreender a revelação do espectroscópios? Reconhecido o axioma de que o universo obedece a uma lei de unidade, somos obrigados a reconhecer que o que se encontra no todo existe igualmente nas partes. Porque a lei tudo é perfeito, né? Tudo não é dispar, não é injusto. Contudo, o espectroscópio não vos poderá revelar todas as substâncias que se encontram nos outros mundos. E não podemos esquecer que a Terra é um apartamento muito singelo dentro do edifício universal, sem que possamos conhecer pelos seus detalhes modestos a grandeza infinita da obra do Criador. Mas já foi nos dito aqui que as atmosferas nos outros planetas são outros. Isso vários livros, né? De Emmanuel, até do próprio André Luiz. Muitos livros já dizem sobre outros planetas nas vidas, e outros planetas em Plutão. Depois a gente pode até repassar esses livros. Eu que não me lembrei aqui agora, que a gente estava falando de planetas, poderia ter me aprofundado um pouco mais nisso, mas não. As atmosferas são diferentes, as plantas são diferentes, os animais são diferentes. Se eu não me engano, Júpiter, os animais, eles não são como serventes, né? Porque a gente não faz o uso da força, o mais forte para o mais fraco. Eles são meio que como auxiliares dentro de casa, né? Nos recintos domésticos. Eles são evoluídos em moralidade para estar nesse mundo também.
mas um pouco abaixo, né, na escala humana, eles têm outro tipo de serventia, digamos assim. Como os animais aqui na Terra, nós não temos um ouvido aguçado como o de um animal, um cão policial, ou um cão farejador para farejar coisa errada a quilômetros de distância. Então tem a sua serventia. Então cada planeta ele é moldado de uma maneira, a gente sabe que tem as suas diferentes, as suas densidades energéticas, né? Que a Terra é muito primitiva, então não é o mesmo fluido, né? 23. Existe uma lei de equilíbrio e uma lei de fluidos? As grandes leis gerais do equilíbrio têm a sua sede sagrada em Deus. Sede sagrada em Deus. Nossa, porque eu fui anotando coisas, eu não tô nem entendendo o que eu tô anotando. As grandes leis gerais do equilíbrio têm a sua sede sagrada em Deus, fonte perene de toda a vida, perfeito, eterno e imutável. E em falando em lei de fluidos, cada orbe possui de conformidade com a sua organização planetária, lei do progresso. Pronto, estou eu aqui falando a resposta do livro. Com relação ao plano terrestre, somente Jesus e seus mensageiros mais elevados conhecem os seus processos com a devida plenitude, constituindo essa lei um campo divino de estudos, não só para a mentalidade humana, como também para todos os seres desencarnados que já se redimiram dos labores mais grosseiros juntos dos círculos da carne, a fim de evoluírem nas esferas mais próximas do cenário terrestre. Então é isso. Apenas no plano terrestre existe, Jesus conhece essa lei de equilíbrio que existe, mas todos têm a sua sede sagrada em Deus, né? E cada planeta possui a sua própria. Achei interessante a parte os seres desencarnados que já se redimiram dos trabalhos mais grosseiros perto da carne, a fim de evoluírem nas esferas mais próximas do cenário terrestre. Ou seja, tudo é estudo. Mesmo você já tendo passado da Terra, você vai caminhando de pouquinho em pouquinho. Talvez tenha um planeta que já seja um pouco mais evoluído que a Terra, mas ele também não vai ser um mundo super evoluído. Então a gente vai dando passinho em passinho, né? A Terra é um campo divino de estudos, não só para a mentalidade humana, para a gente aprender mentalmente, mas também para os seres desencarnados, né? Para eles que estão ainda em processo evolutivo, estarem próximos do orbe para se redimir. 24. As leis de gravitação são análogas em todos os planetas? Análoga é igual, né? As leis da gravitação não podem ser as mesmas para todos os planetas, mesmo porque, em face da vossa evolução científica, já compreendeis que os princípios newtonianos foram substituídos de algum modo pelos conceitos de relatividade, conceitos estes que, por sua vez, seguirão igualmente o curso progressivo do conhecimento. Então, Newton diz que o universo é uma máquina perfeita, regida por leis fixas, que o tempo é absoluto, que o tempo passa igual para todos, e hoje em dia a gente entende que não. O universo funciona de forma determinística, tem uma causa e um efeito. O determinismo. Tudo acontece por uma causa e que se conhecêssemos todas as causas, preveriríamos todos os acontecimentos. É um princípio filosófico. Se tudo é determinado, o ser humano é livre? Ou seja, versus a relatividade de Einstein. O Newton não está correto nesse ponto, porque o tempo a gente sabe que não passa igual para todos. Depende do observador. E isso eu tinha lembrado antes. Nossa, tô com uma coceira no rosto, gente. Antes de fazer a minha pesquisa, eu tava lá. Eu sei que o tempo é relativo. Vamos ver a relatividade de Einstein. Ele diz que espaço e tempo não são absolutos.
O tempo passa diferente conforme a velocidade e a gravidade, isso a gente já sabe. A velocidade e a gravidade, principalmente a gravidade, porque o tempo no espaço fica voando as coisas. E a realidade depende do observador, eu lembrava disso. Exemplo, o astronauta é alguém na Terra. O astronauta viaja numa velocidade próxima da luz, alguém fica na Terra. Para o astronauta, o tempo passa mais devagar. Quando o astronauta volta à Terra, ele ficou mais jovem. Que doido, né? Tem um filme. O Interestelar, gente. Vejam o Interestelar, é muito bom esse filme. Incrível. Fala sobre isso. Então, as leis de gravitação são análogas em todos os planetas? Não são as mesmas leis. Até as nossas próprias leis vão evoluindo aqui na Terra, né? E é isso. Vamos lá. O teledinamismo é aplicado nas relações entre os planos visível e invisível? Sendo o teledinamismo, nem ia precisar falar o que é o teledinamismo, que ele vai responder. Sendo o teledinamismo a ação de forças que atuam à distância, cumpre-nos esclarecer que nos fenômenos das comunicações, muitas vezes entram em jogo as ações teledinâmicas, imprescindíveis a certas expressões do mediunismo. Então tá aí. Tá aí. Na mediunidade está aplicado o teledinamismo nos planos visível e invisível. 26. E última pergunta. E encerramos o estudo. Ante os princípios da física, como poderemos compreender o magnetismo e qual as suas características no intercâmbio entre os encarnados e desencarnados? O magnetismo é um fenômeno da vida. Magnetismo. Certos materiais exercem forças de atração ou repulsão devido ao movimento das cargas elétricas em seus átomos, ou seja, manifestação da eletricidade em movimento. O magnetismo é um fenômeno da vida por constituir manifestação natural em todos os seres. Se a ciência do mundo já atingiu o campo de equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos, deveis compreender que as exteriorizações dessa natureza nas relações entre os dois mundos são sempre mais elevadas e sutis, em virtude de aí serem uma expressão de vida superior. O magnetismo é coisa de gente evoluída, tá dizendo aqui no livro. E esses foram os apontamentos que eu deixei para essa semana, gente. O que vocês acharam? Semana que vem a gente vai para a parte da biologia. A gente vai estudar sobre a natureza. Nossa, essa da biologia eu só fiz rabisco, porque é muita coisa. Se há órgãos no corpo espiritual... Ó, veio aí. Se a reencarnação se inicia com as primeiras manifestações de vida do embrião humano. Nossa, semana que vem também tem bastante material bom pra gente estudar. Então já ficam todos convidados pra gente fazer esse estudo. Gente, tô adorando a companhia de vocês. Obrigada por vocês estarem assistindo esse material aqui. Eu tô lendo esse livro, como eu disse, com muito gosto. Se eu não entendo, eu anoto. E eu tô anotando aqui pra eu mesma estudar. Eu já cheguei até aqui, ó. Tô um pouquinho mais adiantada que vocês. Um pouquinho, quase nada. Mas tá sendo muito bom anotar, estudar, preparar o material, ler os comentários de vocês aqui. Muita gente tem me dito... Tá bom, muita gente não, 2 pessoas. Me disseram que também estão estudando. Então, eu acho que o importante é isso. É a gente não desistir, é a gente se empenhar. O espiritismo é isso, nunca deixar de aprender, nunca deixar de estudar. Eu sempre fui influenciada dentro de casa pelos meus pais
a estudar, a conhecer, a tirar dúvidas, a buscar na internet, a trocar o conhecimento. E meu pai faleceu e eu pensando nele enquanto eu faço esse estudo. E a minha mãe vai ver esse estudo também. E a vida é assim, a gente vai encontrando os nossos grupos afins, vai fazendo as nossas preces, vai fazendo os nossos estudos. E assim Deus vai nos dando força pra gente evoluir um pouquinho mais todos os dias, né? Quero agradecer a presença de vocês. A minha água fluida tá aqui atrás, que tá gravando esse vídeo. Mas vamos fazer uma prece final, agradecendo a presença de vocês aqui. Pai amado de misericórdia, agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, hoje reunido com todas as pessoas que participaram desse estudo de alguma maneira. Que esses ensinamentos cheguem a esses lares aqui representados, que todas as pessoas possam absorver esse conhecimento, que ele seja levado aos lares que sejam necessitados dessa palavra, que o Senhor sempre nos dê força para encontrarmos a saída, Senhor, que nos dê as ferramentas para que possamos evoluir, para que possamos nos melhorar como pessoas, buscar sempre o estudo, o caminho correto do bem. Que não nos falte ânimo, Senhor. Sabemos que alguns dias vão ser difíceis, que alguns dias vamos nos sentir desmotivados, mas que não nos deixe faltar a alegria, a esperança, a boa vontade de servir, de estar em contato com outra alma humana e com a espiritualidade que é amiga, que sempre nos acompanha, que não nos deixa faltar nada. Que estejamos mais em sintonia, fazendo mais orações. Assim vamos conseguir receber mais facilmente as bênçãos do alto. Abençoe cada lar aqui representado, Senhor. E cuide da nossa semana. Graças a Deus. É isso, gente. Nossa, eu cocei o rosto, isso tudo todo, mas já foi. Deve ter sido algum produto que eu passei que tá coçando a minha cara. Esse foi o estudo dessa noite. Eu ia falar dessa manhã, dessa tarde, mas tá claramente escuro ali atrás. Então, esse foi o estudo da noite de hoje, da semana, né? E espero vocês na semana que vem pra gente falar da biologia parte 1, né? Vai ser biologia parte 1, item 1.1.3. E aí nós vamos estudando esse livro ao longo do ano. É isso, meus queridos irmãos. Beijo grande, fiquem com Deus. Obrigada pela companhia. Tchauzinho.